E a Bíblia diz que esse é um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com inteligência. Tem muita gente que cultua a Deus sem inteligência. Sabe quando a gente cultua a Deus sem inteligência? Quando a gente só cumpre rituais. Porque para cumprir o ritual a gente às vezes está fazendo sem saber até por que a gente está fazendo. Por que você está fazendo isso? Não, porque esse é o ritual. Mas por que existe esse ritual? Você lembra da história daquela senhora, não é? Que fazia a carne, não é? E ela pegava, sabe, como é que chama aqui? Lá em São Paulo é lagarto. Posta branca, que chama aqui, né? Pegava a posta branca, cortava a parte da frente aqui e essa parte de trás, as duas pontinhas, e colocava para assar o meio. E um dia o marido dela perguntou assim: escuta, mas por que você despreza esses dois pedacinhos? Né? E ela disse assim: não sei, eu aprendi assim com a minha mãe, vou perguntar para ela. Aí ligou para a casa da mãe: mãe, eu estou fazendo aqui a carne assada, cortei as pontinhas, por que você fazia assim? Eu não entendi por que tem que cortar a pontinha. E a mãe disse assim: não sei, era sua avó que fazia assim, e eu aprendi com ela. E aí então ligaram para a vovó: vovó, eu não sei por que a gente corta as pontinhas. Ih, minha filha, eu cortava as pontinhas porque a minha assadeira era pequena, não cabia inteira. E tem muita gente adorando a Deus assim, que não sabe explicar a razão da sua fé, simplesmente está cumprindo uma série de rituais. Não é um culto com inteligência. Às vezes a gente ora sem inteligência. Tem gente que está orando, repetindo palavras e palavras e palavras, não sabe nem por que está repetindo. Decoradas, mas não falam do coração. É uma atitude piedosa, mas não é inteligente. Você conversa com alguém assim? A minha tia um dia estava explicando a diferença entre reza e oração, e estava conversando com uma pessoa, e de repente ela começou a repetir. Toda hora que a pessoa falava alguma coisa, ela respondia com a mesma frase, com a mesma frase, com a mesma frase. Aí o homem ficou assim perturbado e falou: o que está acontecendo? Não estou entendendo. Ela virou assim: isso é reza, nem Deus entende, porque você não está abrindo o seu coração, você está repetindo palavras de alguém. Agora, o sacrifício espiritual é inteligente, porque eu me coloco no altar de Deus, eu me coloco na mão de Deus, eu deixo Deus tocar a minha vida, me ensinar a viver, fazer as coisas do jeito dEle. Eu vou aprender do Senhor a sua vontade, Ele vai revelar os seus propósitos, e isso a Bíblia chama de sacrifício espiritual, aceitável a Deus, e que é um culto racional, um culto inteligente.